Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui de volta no Resenha Rubro-Negra. Atualmente a gente nem tem muitos vídeos na parte da noite aqui no Resenha, né? Eu separo o Resenha à noite para a gente poder fazer lives, para a gente poder conversar, ter uma interação maior com vocês. Mas devido a alguns percalços essa semana, e como o Flamengo está se atropelando em informações o tempo todo, a gente ainda não teve live essa semana, mas eu não poderia encerrar o dia sem trazer para vocês algumas informações que são urgentes, para você saber o que está acontecendo no Flamengo, para você entender aquilo que acontece nesse exato momento com o Flamengo. Vocês sabem que a gente tem um jogo contra o Bolívar nesta quinta-feira. Aliás, hoje nós conhecemos o nosso adversário na Copa do Brasil. Vamos enfrentar o Bahia do Everton Ribeiro pelas quartas de final da competição. A gente passando, corrigindo até a informação que eu dei lá no Central do Fla, a gente pega Corinthians ou Juventude na semifinal e podemos pegar Vasco ou Atlético do Paraná numa eventual final. Beleza? Só corrigindo a informação. Hoje foi um dia de muito corre-corre em informações do Flamengo, tá? Foi um dia cheio de muita expectativa, de muita informação, e eu quero sintetizar algumas aqui com vocês. Bom, para começo de conversa, tem muita gente me perguntando se o Flamengo já contratou o Michael. Tem muita gente me perguntando como é que está a situação do Wesley. Como a gente vinha trazendo para vocês no Central do Fla e aqui também, nunca a situação do Wesley esteve 100% concretizada. Ao contrário do que se colocava em alguns lugares, a situação do Wesley se encaminhava para um bom desfecho. Mas eu estou cobrindo o Flamengo desde 2016. E se tem uma coisa que eu já aprendi nessas 8 temporadas, 9, né? Temporada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu estou na minha 9ª temporada cobrindo o Flamengo. Se tem uma coisa que eu aprendi nessas 9 temporadas, é que aquilo que está bem próximo de acontecer hoje, daqui a 10, 15 minutos ou amanhã pode ficar totalmente longevo. O Flamengo mesmo já se aproximou de várias contratações e não conseguiu contratar. Claudinho, Wendel, Balotelli, são algumas das contratações que o Flamengo esteve bem próximo de concretizar e que no final das contas simplesmente não aconteceu por conta de detalhes. Então, isso me leva a ter uma experiência para aguardar um pouco mais, para esperar um pouco mais, para verificar, checar, apurar um pouco mais cada negociação que o Flamengo faz com cada atleta que o Flamengo se interessa. Aliás, não só atleta, treinador, membro de comissão técnica, enfim. A gente tem sempre que tomar muito cuidado com a informação, porque ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, ela muda o tempo todo. E aonde já davam certo a venda do Wesley, acabou que tudo naufragou, pelos motivos dos quais eu vinha explicando para vocês desde a semana passada que poderia acontecer, acabou acontecendo. Mas vocês já sabem, o Wesley vai ficar no Flamengo e com isso o Flamengo abandonará, por exemplo, tratativas por lateral direito. O Flamengo que tinha aberto conversas com o Vitinho, do Burnley, da Inglaterra, 2ª divisão da Inglaterra, e também com o Kelvin, ex-Atlético Paranaense no CSK da Rússia, agora não vai mais tratar com esses jogadores, vai deixar o barco correr. E aí, o Flamengo vai se voltar para outras carências da equipe rubro-negra. Porque prestem atenção numa coisa, meus amigos, o Flamengo não enxerga que há uma carência na lateral direita. O Flamengo nunca enxergou isso. O Flamengo enxerga que tem 2 laterais direitos que, para o nível do futebol sul-americano, são 2 bons laterais direitos. Se não são os melhores, são 2 bons laterais direitos. E só iria trocá-los caso um deles fosse vendido. Como a gente sabe que a única equipe que teve interessada no Varela foi o Peñarol, provável adversário do Flamengo nas quartas de final da Libertadores, caso o Flamengo passe pelo Bolívar, o Peñarol não teve dinheiro para pagar o alto salário do Varela e ele permaneceu na equipe rubro-negra.
A grande oportunidade do Wesley pintou agora com a Atalanta e não deu. Inclusive, pessoal, o Wesley estava passando por uma crise pessoal muito grande, tá? Desde que o Flamengo começou as tratativas com o representante da Atalanta, que o Wesley mudou da água para o vinho, tá? Eu recebi informações de pessoas muito próximas do Wesley que a mudança comportamental dele chegou a atingir os seus familiares mais próximos. A casa do Wesley estava vivendo cheia de amigos, festejando o dia inteiro, excesso de bebida alcoólica na casa do Wesley. Não estou falando que o Wesley consumia, não. Estou falando que os últimos dias na casa do Wesley foram recheadas de amigos e de muita bebida, de muito churrasco. O Wesley provavelmente não consumia, porque vem treinando normalmente no Flamengo, vem jogando até bem pelo Flamengo, mas o ritmo de vida dele mudou muito. Comprou uma moto, tá, uma dessas motos bacanas, a moto ficava só na casa de um dos amigos, ou ficava só com os amigos o dia inteiro dando rolê na rua. Ele mesmo estava dando vários rolés, agindo como um menininho solteiro, pegando geral, caiu na gandaia. Até me foi reportada a preocupação com a festa do Gabigol. Vocês sabem que esse é o mês de aniversário do Gabriel Barbosa, tem sempre aquela festança e tal. Inclusive, o Gerson precisou intervir. Olha só, pessoal, o Wesley ele é muito próximo de dois jogadores do Flamengo, o Gerson e o Davi Luiz. E o Davi Luiz aconselha muito o Wesley, puxa a orelha do Wesley e tudo mais. Só que o Wesley estava escondendo do Davi Luiz todas essas atrapalhadas que ele estava fazendo e tal. Inclusive ele se separou da companheira dele, ele não está mais com a companheira dele. Eu chamo de companheira porque eu não me atentei para o fato se ele chegou a se casar ou não. Mas ele se separou da companheira, da mulher que estava do lado dele, para curtir a gandaia no momento em que soube da negociação envolvendo a Atalanta. Ele se transformou, mudou totalmente, tá? E agora, sabendo que o negócio naufragou, o tempo que ele teve em casa hoje, ele não quis falar com ninguém, ele ficou trancado aos prantos no quarto. Foi uma decepção muito grande. O Gerson chegou a ligar para ele entre ontem e hoje para dar uma bronca nele, porque o Gerson ficou sabendo dessa mudança do Wesley e xingou muito o Wesley, falou para ele que gosta muito dele, que quer que ele vá para a Itália, porque aqui no Brasil ele ia afundar pelo ritmo da vida que ele começou a levar. Falou, até chamou a atenção dele, porque ele confidenciou a amigos o salário dele do Flamengo e o salário que ele ia ganhar na Atalanta, e tão logo ele falou sobre isso, apareceram amigos de tudo quanto é lugar para invadir a casa dele, e o Davi Luiz não estava sabendo de nada disso, tá? E aí o Gerson, inclusive, ameaçou contar para o Davi Luiz chegar junto com ele, chegar junto nele no treino amanhã. Acontece, gente, que infelizmente para o Wesley o negócio deu errado. E ele já estava com a cabecinha nas nuvens, já estava pensando na Europa, em jogar na Europa, em ser um jogador de reconhecimento europeu e tal, vivendo aquilo que ainda não tinha, e agora a deprê caiu pesada na cabeça do jogador, que o tempo que teve em casa hoje não quis falar com ninguém, ficou apenas chorando e se lamentando por essa situação. A Wesley, se eu posso dar um conselho, eu tenho o dobro da idade dele, é que ele bote o pezinho no chão, bote a cabecinha no lugar, ouça atentamente os conselhos de Gerson, do Davi Luiz, e volte a trabalhar. Ele é muito novo ainda. Uma nova proposta pode pintar, de repente, até de um clube melhor do que o Atalanta, que é um clube de médio para pequeno, que está se estruturando agora com um novo investidor que chegou por lá, acabou de ganhar a Liga Europa, né, me parece. Então, assim, me parece, porque eu não sou muito de acompanhar o futebol europeu, mas é um time que está se estruturando. Mas se ele trabalhar certo, colocar a cabecinha no lugar, ele pode conseguir outras oportunidades como essa, né? Sorte aí, Wesley, mas bota a cabecinha no lugar, velho. Nunca se afasta da família, tá? Nunca se afasta da família como você está fazendo. Conselho aí. Bom, com relação a Arrascaeta, no domingo, com 5 minutos de jogo,
o Arrascaeta saiu. Saiu com dores no adutor da coxa. Imediatamente eu peguei meu celular e comecei a apurar o que tinha acontecido com o Arrascaeta. Obviamente, eu só consegui a confirmação depois do jogo e coloquei nas minhas redes sociais e cheguei a falar aqui nos nossos canais também. A situação do Arrascaeta é de pelo menos 20 dias parado. Pelo menos. E isso eu estou reportando para vocês desde domingo, tá? O Flamengo fez um exame na segunda-feira e já tinha constatado isso. Mas eles tentaram fazer um paliativo, tentaram dar uma medicação para o Arrascaeta para ver se pelo menos montava o homem para ele poder viajar, para ver se diminuía as dores para ele poder viajar para a Bolívia. Eu já havia dito para vocês que se isso acontecesse ia ser na base do sacrifício. Iam espremer o bagaço da laranja do Arrascaeta. Quando foram ver o resultado hoje, não tinha passado, a inflamação continua e ele está fora do jogo contra o Bolívar nesta quinta-feira. Me ajudem a contar aqui: Everton Cebolinha, Matias Vinha, Pedro, Gabigol, Alan, Arrascaeta. Estou esquecendo de alguém, meus amigos? Deu 6 desfalques aqui. Dos 6 desfalques, 4 são titulares. Gabi e Alan nem tanto, não. Mas 5 são titulares. Esse é o tamanho do prejuízo que o Flamengo vai ter lá. E tem um detalhe: o Gerson está com uma sobrecarga muscular gigante. É muito difícil ele ser cortado do jogo de amanhã, mas há possibilidade, tá? Há possibilidade do Gerson não viajar. É uma possibilidade muito pequena que ficou menor ainda. Com a lesão detectada no Arrascaeta, o Flamengo trouxe a informação que eu já tinha adiantado para vocês no domingo sobre a lesão do Arrascaeta e ele não vai para o jogo, vai ficar parado por pelo menos, no mínimo, 20 dias. O Gerson, se for para o jogo, é porque ainda não apontaram uma lesão no Coringa. O capitão está sem lesão, mas está com muitas dores musculares. Deve viajar e ele deve ir para o sacrifício, sim. O que vai acontecer? Nós temos que orar, rezar, pedir, mandar pensamentos e energia positiva para ele não se lesionar na altitude. Porque o Gerson está a um fiapo de cabelo de se lesionar. Internamente o Flamengo sabe disso e não tem o que fazer. Tem que buscar a classificação e não tem o que fazer. Se perdermos o Gerson, já vai ficar ruim. Mas o Nicolás de la Cruz está no mesmo nível de estresse físico que o Gerson. Ambos estão a um fiapo de cabelo de parar por 20, 30 dias, caso se lesionem contra o Bolívar. Então, meus amigos, hoje foi um dia de notícias amargas para nós torcedores rubro-negros, de notícias complicadas para nós torcedores rubro-negros, mas tem um alento. Segundo o GE, o Michael finalmente rescindiu o contrato com o Al Hilal e deve assinar com o Flamengo até 2028, o que daria 5 temporadas, 24, 25, 26, 27, 28, 5 temporadas, correto? 4 anos e meio de contrato que ele chega agora, ou chegará agora. Por que chega ou chegará? Lembra que eu falei no começo do vídeo? Que eu já vi muitos negócios darem para trás? Enquanto não assinar, gente, não dá para cravar que ninguém é jogador do Flamengo. Agora, pode ser que enquanto eu esteja gravando esse vídeo, o Flamengo esteja anunciando o Michael lá. Vale lembrar que ontem a Pixbet meio que anunciou o Michael. Agora eu pergunto para vocês, só o Michael resolve os nossos problemas? O Michael chegando, porque se ele rescindindo lá mesmo, ele botando o pé no Brasil, o Marcos Braz se joga com o contrato na mão para ele poder assinar. Ele chegando no Flamengo, está resolvido os nossos problemas? Nós estamos indo para a Bolívia com 6 desfalques, 2 reservas, 4 titulares. Michael entra nas quartas de final da Liberta. Se o Michael estivesse aqui hoje, estava limpo? Estava tranquilo? Só o Michael resolve? O Flamengo vai se reunir hoje, deve estar se reunindo nesse exato momento. Ai, o Flamengo só se reúne, gente, é assim que é, velho. Os caras acharam que ia vender o Wesley, não venderam. Os caras acharam que ia vender o Fabrício Bruno. Até agora a proposta do Renis não chegou. E tantas e tantas e tantas e tantas matérias, Fabrício Bruno vendido, Wesley vendido, e eu tomando cacetada, Ah, galera, ó, aguentei todas as pancadas
em prol, em nome de levar a verdadeira informação para vocês. Não tinha nada fechado com essa, vocês me dando cacetada. Todo mundo tá falando que tem, só o Fabrício que não. Só o Fabrício que sabe de tudo. Não, o Fabrício não sabe de tudo. O Fabrício é precavido e, graças a Deus, tenho fontes que me ajudam demais no dia a dia para poder lidar com vocês. Então, sabe o que vocês têm que fazer? Por favor, vocês têm que clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e se transformar em membros VVP. Por apenas R$ 1,99, você pode nos ajudar a permanecer aqui, tomando pancada de você mesmo que está aí, mas para garantir a verdade nas informações, sem oba-oba, sem ser Maria vai com as outras, apurando, sendo jornalista de verdade. Então, quebra esse galho para nós, é só R$ 1,99, nós estamos muito próximos de termos 500 membros VVP. Quando chegar aos 500 membros, nós vamos fazer sorteio de brindes para vocês. Com 1.000 membros, nós vamos fazer sorteios de manto sagrado. A gente está perto dos 500 membros. Então clica no link que está na descrição, a descrição fica debaixo do título. Também vou colocar no comentário fixado, ali onde vocês comentam, vai estar ali fixado para você ver o tempo todo. E vou colocar aqui no chat também, vou fixar a mensagem no chat, para você ter um montão de lugar para clicar e se tornar membro VVP por apenas R$ 1,99. É pouquinho para você. Gente, tem que clicar no link, não vale fazer Pix não. Isso daí quem administra é o YouTube. Quem vai dar permissão para vocês é o YouTube. Então tem que clicar no link aqui e fazer todo o processo no YouTube. É coisa rapidinho, 2 minutinhos faz, até menos, tá? É bem rapidinho. E você vai estar nos ajudando a permanecer aqui. Voltando então, o Flamengo deve estar se reunindo nesse exato momento com o seu conselho de futebol para poder averiguar o tamanho do prejuízo. Não entrou dinheiro até agora. O Flamengo tem 138,7 milhões a receber. Esses a receber podem ser convertidos em dinheiro para o Flamengo realizar mais contratações, ou realizar as contratações que estão faltando. Mas o Flamengo vai precisar dar uma priorizada. O Flamengo contava com a grana da venda do Wesley, contava com a grana da venda do Fabrício Bruno e nenhuma saiu até agora. Então o Flamengo está vendo aquilo que pode fazer para entender quem é que pode trazer. Michael vem pelas luvas, não é de graça. O Flamengo deve pagar de 6 a 8 milhões de euros por luvas do Michael. É uma grana preta. É como se estivesse comprando o jogador do Al Hilal. Então é uma compra. E aí tem que ver quem mais o Flamengo pode conseguir. No caso do Carlos Alcaraz, por exemplo, os valores são altos e a forma de pagamento que a equipe dele, o Southampton, pede, é uma forma de pagamento que o Flamengo precisava ter vendido o Wesley para conseguir bancar. Como o Flamengo não conseguiu, vai dificultar a negociação. Aliás, o Gabriel Reis, o paparazzo, já trouxe até informação que o Flamengo desistiu do Carlos Alcaraz. A informação que eu tenho é que eles vão definir, depois dessa reunião, o que eles vão fazer. Irrita? Irrita. É muita reunião e pouca ação? É. Mas é assim que os nossos dirigentes trabalham. Curtam, comenta, compartilha. Já se tornou membro do VVP? Não? Por quê, irmão? É só R$ 1,99. Ajuda o irmão a continuar aqui no YouTube. Olha só. A gente estava certo de novo. Vale a sua moral. Vale a credibilidade, né? Aliás, é horrível estar certo quando o Flamengo perde a oportunidade que perdeu ou quando a oportunidade não vem do jeito que ela foi divulgada. Mas tá valendo. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Eu amo vocês, tá? Obrigado por tudo. Saudações rubro-negras.